Olá pessoal, bem-vindos ao Momento Mindfulness de hoje. Mais um dia aqui reunidos para falarmos sobre meditação, para falarmos sobre autoconhecimento. E hoje é um dia muito especial, porque é o Dia Mundial do Yoga. Então, enquanto os colegas vão chegando, a gente pode ir se arrumando aí. Boa noite, Bruno. Boa noite, tia Vera, Helena. E antes de nós começarmos a fala, que tal nós pararmos um pouco, tomarmos algumas respirações? Nós podemos ir nos sentando aí e vamos fechar os olhos e respirar por apenas 1 minuto. Acalmando a mente e nos preparando para o momento que teremos agora, refletindo sobre o dia de hoje e trazendo a mente para o momento presente. Talvez ela ainda esteja perdida no passado ou no futuro. E aos poucos vamos percebendo o corpo sentado e sentindo a respiração. E devagar abrindo os olhos. Então sejam todos muito bem-vindos. E como eu estava dizendo no começo, hoje é o Dia Mundial do Yoga. Então eu irei falar um pouco sobre o que é yoga, certo? O que é yoga e de que forma o yoga pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o yoga, ao contrário do que a gente conhece aqui no Ocidente, ele é muito amplo e não se trata apenas de observar as posturas e a respiração. Então aqui no Ocidente a gente conhece muito yoga pelas posturas. Então se eu falo essa palavra, a primeira coisa que vem à sua cabeça com certeza é alguém em alguma postura, com a mão no centro do peito ou fazendo algum sinal com a mão. E o yoga ele é muito mais do que isso, né? Então apesar de aqui no Ocidente essa parte do yoga ter se tornado muito famosa e popular, o yoga ele consiste num sistema de 8 passos. Então ele foi compilado há mais de 2.500 anos atrás, né, na Índia, e a principal escritura ou texto que a gente tem sobre esse conhecimento são os Yoga Sutras, escritos por Patanjali. Então, esses Yoga Sutras, eles vão explicar esses 8 passos do yoga, certo? E um desses passos são as posturas e outro a respiração, que são os mais populares aqui no Ocidente. Mas hoje eu vou estar falando aqui com vocês um pouco mais sobre os outros 6 passos do Ashtanga Yoga, que é esse conhecimento que foi desenvolvido e compilado com o intuito de melhorarmos a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida, certo? Então o yoga, o primeiro passo do Ashtanga Yoga é a autodisciplina e a conduta moral e ética. Então esses são os 2 primeiros passos, a conduta ética e a conduta moral. E esses 2 passos eles estão relacionados com a autodisciplina e com a forma que a gente se relaciona com o mundo interno e com o mundo externo. E dentro desses 2 primeiros passos, dentro da ética e da moral, é importante nós observarmos como nós estamos praticando a benevolência, como nós estamos praticando a responsabilidade perante os outros seres, observando o nosso comportamento de forma a causar o mínimo de sofrimento possível para os outros seres. Então, o primeiro passo ele vai nos falar muito sobre a autodisciplina, sobre a benevolência e sobre a bondade. Então, à medida que nós temos autodisciplina e observamos esse princípio de não causar sofrimento aos demais,
nós estamos praticando o primeiro passo do yoga, que são os yamas. O segundo passo, ele vai falar muito sobre a nossa conduta conosco, consigo mesmo. Então, dentro disso, é importante observarmos os nossos hábitos diários, termos disciplina em relação à prática da meditação e ao desenvolvimento do autoconhecimento e também praticarmos a caridade, porque à medida que eu aprendo a ajudar a mim mesmo, a cuidar do meu corpo, eu começo a perceber a importância de ajudar os outros. Então, o segundo princípio se refere à conduta em relação a nós mesmos, como nós cuidamos de nós mesmos, né? Então, esses são os 2 primeiros passos, né? E esses 2 primeiros passos, gente, são os mais importantes, porque não adianta eu praticar meditação ou eu praticar as posturas do yoga se eu não tenho uma conduta de benevolência para com os outros seres e para com a sociedade, e se eu não tenho um comportamento de cuidado comigo. Então, não adianta, eu já posso dizer para vocês, meditar e fazer yoga se nós não nos atentarmos a esses 2 primeiros passos, que são os yamas e os niyamas, a nossa conduta ética e a nossa conduta moral. E aí, praticando a conduta ética e a conduta moral, sim, nós podemos praticar o passo 3 e o passo 4. Então, o terceiro passo do Ashtanga Yoga são as posturas. Então, à medida que eu começo a agir com benevolência em relação aos demais à minha volta e começo a cuidar de mim mesmo, eu posso praticar as posturas. Então, os asanas são o terceiro passo. Cuidar do corpo, se exercitar, fortalecer os músculos, fortalecer os tendões, fortalecer os ossos, os órgãos internos, a circulação. E dessa forma, por meio dessas posturas, nós também cuidamos do metabolismo do corpo e cuidamos também da harmonia dos hormônios em nossas glândulas. E por meio dessas posturas, nós massageamos os órgãos internos. Então pode parecer lá na capa da revista que aquela postura é só um alongamento, né? Ou que é muito parecido com pilates ou qualquer outro tipo de exercício físico. Mas na verdade, cada postura daquela tem o intuito de massagear ou impactar um órgão específico e assim também impactar glândulas específicas. Então, por meio de cada postura, nós estamos trabalhando com a circulação do sangue, com a circulação da energia vital, de uma maneira geral, porque o sangue, ele é muito importante, né, dentro da nossa saúde. E por meio desses movimentos, colocando a cabeça para baixo, colocando a cabeça para cima, torcendo o tronco, alongando as pernas, nós estamos impactando o nosso organismo por meio dos órgãos vitais, certo? Então, os asanas, eles têm uma função medicinal também, né? Existe um grande teórico do yoga, que é o nosso professor Iyengar. Ele tem muitos livros sobre yoga para grávidas, yoga para gente mais velha, né, para idosos. E dentro desses livros, ele explora muito o aspecto fisiológico de cada postura, né? Então, é importante que vocês compreendam que pratiquei a ética e a moral, baseado na benevolência e no autocuidado, eu posso desenvolver as posturas. E são posturas psicofísicas, gente. Então, por meio das posturas, nós também liberamos emoções, porque o nosso corpo ele acumula emoções ao longo do tempo, certo? Então, essas posturas elas servem também para liberar as emoções que nós guardamos no corpo, ok? E aí vem o quarto passo, que são os pranayamas, ou a respiração. Então, nós já falamos de ética, moral, posturas psicofísicas e agora nós podemos falar sobre a respiração. Então, dentro do conhecimento do yoga, existem 3 formas principais de absorver energia vital: pela alimentação e pela água, pela luz do sol e pela respiração. Então, a respiração é muito importante porque nós podemos e devemos alimentar o nosso corpo com o oxigênio. Mas a cadência da respiração, o número de respirações, ou simples segurar o ar ao inspirar
e expirar e depois segurar o ar, todas essas variações de controle da respiração vão gerar efeitos diferentes na mente e no corpo. Então, os pranayamas são diversos exercícios que têm o intuito de energizar mais o corpo através do prana, ou a energia vital do ar, principalmente, né? Então, através da combinação das posturas com a respiração, nós começamos a praticar de fato o yoga como ele é, né? Então, não adianta eu ficar na postura se eu não estou consciente do ar que entra e sai do meu corpo, porque a respiração é uma parte essencial do yoga também. Então, quando vocês praticarem, estejam atentos às suas respirações e como vocês percebem a respiração, se a respiração é curta ou longa. E a ideia é abrir cada vez mais espaço na caixa torácica para que nós possamos respirar de uma maneira mais integral. Porque o nosso pulmão, nós podemos imaginar que ele é dividido em 3 partes, né? A maioria das pessoas respira bem curtinho. O ar só chega até a parte superior do pulmão. Alguns conseguem preencher a parte média do pulmão e outros a parte inferior, que é essa respiração que ocorre quase aqui no abdômen, né? Então, com as posturas, nós podemos ir abrindo espaço na caixa torácica e através da atenção à respiração, nós podemos ir ampliando esse espaço, deixando a nossa respiração cada vez mais integral, certo? Então, o respirar curto é ruim para a nossa saúde, né? Vai despertar várias reações desagradáveis no corpo, acelera os batimentos cardíacos, né? Então, tem professores de yoga que dizem que quanto mais lento você respirar, mais você vive, porque teoricamente você já nasceria com o número de respirações contado quando você nasce. Então, eles dizem assim, pense sobre uma baleia, ou sobre uma tartaruga, ou sobre esses animais que vivem muito tempo, o elefante, eles respiram bem devagar. E já os animais que respiram rápido, como ratos e animais menores, costumam viver menos tempo. Então, a respiração também é uma receita. Respirar de maneira integral também é uma receita para a longevidade, para vivermos mais tempo. Ok? E aí, seguindo a ética, a conduta, fazendo as respirações e as posturas, nós chegamos em pratyahara, ou abstração dos sentidos. Então esse é um tema que eu costumo falar muito aqui nas lives, que é exercitarmos a contenção dos nossos sentidos, ou reduzirmos os estímulos que os nossos sentidos recebem. Porque quanto mais estímulos eu receber nos 5 sentidos, mais eu estarei agitado, mais eu estarei doente, mais eu estarei me prejudicando. Então é muito importante reduzir os estímulos dos sentidos, nem que seja por um dia ou por alguns momentos no dia. E essa abstração dos sentidos, ela também vem por meio da meditação, porque quando nós sentamos para meditar e fechamos os olhos numa postura tranquila, sem mexer o corpo, nós estamos exercitando essa abstração dos sentidos. Nós não estamos tão focados na visão, nós não estamos tão focados na audição, ou no olfato, ou no paladar. Estamos sim focados nas sensações e na respiração. Então, por meio da meditação, nós estamos praticando esse 5º passo, que é pratyahara, ou a abstração dos sentidos. E depois desse passo vem o 6º, que é dharana. Então, dharana é a concentração. Então, à medida que eu pratico os passos anteriores, eu começo a ter mais concentração, porque a minha mente está mais tranquila e eu sou capaz de observar melhor o objeto que eu quero a cada momento, seja uma tarefa de casa, de rotina, ou seja um trabalho, ou seja uma conversa. Então, a concentração também faz parte do conhecimento do yoga e é o 6º passo. E o 7º passo é dhyana, que é a meditação. Então, a meditação vipassana ou mindfulness, ele é um conhecimento que advém do yoga, porque o yoga, os escritos, eles têm mais de 5.000 anos, e a meditação vipassana tem mais ou menos 2.500 anos. Então, o conhecimento da meditação vipassana surgiu do conhecimento do yoga, especificamente desses 2 passos, concentração e meditação, o 6º e o 7º passo. E aí surgiu o mindfulness, porque alguns yogis
começaram a se dedicar apenas ao estudo da concentração e da meditação. E aí desenvolveram essa escola que hoje nós conhecemos como Mindfulness ou meditação Vipassana. Mas a prática da meditação está inserida no yoga, ok? Tanto é que toda prática de yoga sempre termina com uma meditação, ok? Porque faz parte do processo. Então, todas as posturas, todo o processo de respiração, ele nos prepara para meditarmos. Então, é como se a meditação, a concentração, fossem o produto final de todo o nosso esforço de termos uma conduta ética e moral boa, de praticarmos as posturas, de respirarmos, de abstrairmos os sentidos. E aí nós chegamos nesse ponto de termos a concentração e sermos capazes de meditar, ok? E por último, vem Samadhi. Samadhi é uma palavra que no Ocidente é muito mal vista, porque muitos traduzem como iluminação, né? Então muita gente cai nesse erro de dizer, então quem faz yoga vai ficar iluminado, vai flutuar, vai ser uma pessoa santa. Mas não existe nada disso. Samadhi é o acesso à sua consciência ou à sua individualidade, né? Então, à medida que nós praticamos todos os 7 passos anteriores, nós chegamos a Samadhi, que eu gosto de traduzir como despertar e não iluminação, né? Porque quando nós despertamos para o mundo, nós começamos a enxergar a vida de uma maneira mais clara, certo? Então, o despertar ou acessarmos essa autoconsciência é o último passo do yoga e o objetivo final, certo? Mas nós não devemos cair nesse erro do senso comum de acharmos que Samadhi significa iluminação, porque esse conceito aqui no Ocidente ele está muito mais ligado ao despertar, porque na nossa condição, enquanto seres humanos do terceiro mundo, nesse corpo, nessa sociedade, dificilmente a gente vai conseguir se iluminar, né? Então a ideia está mais ligada ao despertar para nós, né? Mas na prática, a tradução literal da palavra de fato significa iluminação, mas é um conceito ainda muito distante para nós que estamos iniciando esse caminho, ok? Então, relembrando um pouco os 8 passos. O primeiro passo é a conduta da autodisciplina. Como nós nos relacionamos com o meio, sendo responsáveis, sendo benevolentes. O segundo passo é a ética ou a conduta para consigo, certo? Então, de que forma eu estou me relacionando com o meu corpo, comigo mesmo, com a minha rotina? Esses são os 2 primeiros. Conduta ética e conduta moral. O terceiro passo do Ashtanga Yoga é os asanas, que são as posturas. Então, nós praticamos a conduta ética e moral, praticamos as posturas. E chegamos ao quarto passo, que é a respiração. Depois disso vem a concentração, a abstração dos sentidos, depois a concentração e a meditação. E por último, acessamos essa nossa autoconsciência, ok? Então essa foi a minha fala de hoje. E o que eu queria falar para vocês, com tudo isso que já foi dito, é que o yoga ele é muito mais do que uma postura, ou ficar de cabeça para baixo, ou ter um corpo bonito, né? O yoga é um caminho de 8 passos. Então eu convido a todos que pesquisem mais sobre o Ashtanga Yoga e sobre os princípios do yoga. Porque não adianta a gente meditar e praticar yoga sem seguir os princípios do yoga, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar. E agora eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, comentários. E hoje vamos fazer uma prática um pouco diferente do comum. Daqui a pouco eu falo para vocês. Ok? Então, agora vocês podem interagir, deixem os seus comentários. O que vocês achavam que era yoga? Aqueles que praticam, como é a prática de vocês? Podem comentar agora. Temos a presença ilustre hoje da Luísa na nossa live. Olá, Luísa. Cláudia, você falou em autodisciplina.
Falei em autodisciplina, Cláudia. A autodisciplina faz parte desse primeiro princípio, né? Então, o primeiro passo para eu começar a praticar yoga é ter a autodisciplina. Ter o horário para fazer a minha prática, ter uma agenda bem organizada, né? E separar esse tempo para cuidar de mim mesmo. E aí a Marilda diz: me sinto muito bem fazendo yoga. Pena que não dou continuidade. Começo e paro, começo e paro. Isso é muito comum, Marilda. Muitas pessoas só praticam quando o corpo está dolorido, ou quando está muito tenso, ou quando a vida começa a ficar mais complicada. Então tem um professor meu, Bob Stahl, que ele costuma dizer isso. A dedicação das pessoas ao caminho do autoconhecimento é muito correlacionado com o tanto que elas sofrem. Então a maioria das pessoas só deixam para se autoconhecer ou para buscar essas ferramentas quando estão sofrendo muito. E isso também não deixa de ser verdade para o nosso corpo, né? Quando estamos tensos ou com dor, daí fazemos. E quando estamos bem, não fazemos. Sem perceber que o yoga e a meditação são ferramentas de prevenção. Então nós praticamos para que quando o corpo não esteja bem ou a mente esteja agitada, nós possamos nos acalmar ou aliviar as tensões. Então você precisa buscar ter essa autodisciplina mesmo. É importante, né? E encontrar o tempo ideal. Talvez uma prática longa não seja o melhor para você. Então você pode fazer apenas algumas posturas, ok? A yoga não aprova comer carne de animal? Essa pergunta é polêmica, hein, Marilda? Bom, de uma maneira objetiva e direta, quando nós começamos a seguir o princípio da benevolência que eu mencionei no primeiro passo, consequentemente, nós começamos a reduzir o consumo de produtos que estejam relacionados à violência, né? Então, eu diria que não é uma questão de não aprovar ou não. Você, por comer carne, não é uma pessoa malévola, né? Mas, naturalmente, quando eu deixo de praticar a violência para com os outros seres, eu também vou rever os meus hábitos alimentares, né? Isso é natural. Então eu diria, Marilda, que o yoga, ele aprova sim comer carne, né? Porque cada um faz o que quiser. Porém, o mais indicado, à medida que nós vamos avançando na prática, é percebermos de onde vem esse alimento. Quantas pessoas estiveram envolvidas para que esse alimento chegasse até mim? E quantas pessoas e seres sofreram para que esse alimento chegasse até mim? E à medida que nós fazemos essa reflexão ao olhar para o prato antes de comer, é natural que nós tentemos pelo menos reduzir o consumo de produtos que envolvam a violência. No fundo, sempre alguém vai sofrer para o alimento chegar até a gente, né? Mas se nesse processo existe a morte, né, o sofrimento direto, talvez isso não seja uma atitude muito benevolente. Então vai da consciência de cada um. E é importante lembrar que nesse caminho do yoga, cada um está num estágio, certo? Alguns já estão mais avançados, não matam nem um mosquito, né? Outros ainda comem carne, mas em compensação não fazem violência a outros seres maiores, né? Mas tente sempre lembrar isso. Da onde veio essa comida? Quem esteve envolvido? Como ela chegou até mim? Né? Porque hoje na nossa sociedade a gente é muito distante, por exemplo, da matança de animais. Então eu vejo lá na bandejinha no mercado, é lindo, né? Mas se eu coloco no YouTube um vídeo, sacrifício de boi, ou sei lá, algo do tipo frigoríficos, vídeos de frigoríficos ou vídeos de produção de peito de frango, eu vou ver que é uma situação muito complicada, né? Então eu diria que é uma questão individual de cada um, subjetiva, né? E é importante também esclarecer, gente, que o yoga ele não está ditando regras a ninguém, né? São apenas dicas ou direcionamentos para que a gente tenha uma vida mais tranquila, certo? Continuem perguntando. Excelente. A yoga ajuda em insônia? Com certeza, sem dúvida. Maria, esse é um dos maiores benefícios.
que a gente sente já no começo. Porque como eu falei, por meio dessas posturas e da respiração, a gente ativa os nossos órgãos e glândulas específicas, né? Então, por meio disso, naturalmente a gente começa a liberar os hormônios do sono, por exemplo, de uma maneira mais normal. E aí o sono, ele costuma voltar ao seu padrão, né? Então o yoga ajuda em insônia sim, é um dos primeiros benefícios que a gente sente quando a gente começa a praticar, certo? Tem muitos estudos, inclusive, correlacionando o benefício do yoga e da meditação à redução da insônia, certo? Vou ler mais uma pergunta e depois faremos a prática e eu termino de responder, ok? Continuem comentando, continuem tirando as suas dúvidas, dizendo o que acharam da fala. Quem tem problemas de mobilidade pode praticar? E como fazer com relação às posturas? Claro, Zeza, qualquer pessoa pode praticar o yoga. Para as pessoas que têm problema de mobilidade, eu indico muito uma modalidade do yoga que se chama Chair Yoga, ou Yoga na cadeira, certo? Então, se você procurar no Google, você vai encontrar várias sequências de yoga na cadeira. Então, você pode realizar esses movimentos sentado. E também temos o yoga deitado, né? Inclusive, na nossa página do YouTube, você pode encontrar essas práticas de yoga deitado, que são especificamente para essas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, ok? Então, o yoga ele pode ser praticado por qualquer pessoa, desde bebês até pessoas que já estão numa idade mais avançada, que estão mais sábias, né? Não existe limitação. Não existe limitação em relação à mobilidade, em relação à visão, problemas de audição, nenhum tipo de problema. Qualquer pessoa pode praticar, certo? Até porque as posturas e as respirações são muito diversas. Então existe um leque muito grande de possibilidades para você fazer essa prática, ok? Então, gente, tem aqui muitos comentários. Eu fico feliz que vocês tenham comentado e se interessado pelo tema. É um tema que eu gosto muito. E agora eu gostaria de convidá-los para uma prática antes da nossa meditação. Na verdade, vamos fazer tudo junto. Nós vamos fazer uma prática de pranayama ou de respiração por apenas alguns minutos. E depois, naturalmente, nós vamos entrar na postura de meditação e fazermos a nossa prática como sempre fazemos, ok? Mas hoje fazendo algo um pouco diferente, que é um exercício de respiração do yoga. Porque na meditação Vipassana ou no Mindfulness, a gente costuma não controlar a respiração. E no yoga já existe o controle da respiração. Então nós vamos fazer um exercício de controle da respiração do yoga e depois vamos nos ausentar do controle e apenas observar a respiração e o corpo, certo? Então nós podemos aí sentados mesmo perceber como está a nossa postura, adotando uma postura ereta. Podemos permanecer com as costas no encosto por agora, sem problema. E o que nós vamos fazer, gente, é utilizar o dedo polegar e o dedo indicador, ok? Então vai acontecer dessa forma. Nós vamos levar o indicador a uma narina e o polegar a outra, certo? E vamos respirar da seguinte forma. Inspiramos por uma narina aberta, fechando a outra narina. E ao inspirarmos, seguramos o ar um pouco e expiramos pela outra narina. Então nós vamos inspirar por uma narina, expirar pela outra. Por essa narina que eu expirei, eu inspiro. E aí vou novamente alternar e expirar na outra narina. Então fica mais ou menos assim. Eu inspiro por uma, expiro pela outra. Inspiro pela que eu expirei e expiro novamente pela outra. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro.
inspiro e expiro, ok? Então, eu irei conduzir esse inspiro e expiro para que vocês possam ir vendo. E quando vocês forem se apropriando do movimento, podem fechar os olhos e fazer de olhos fechados. Então, inspira por um lado, expira pelo outro, inspira pelo lado que expirou e alterna o dedo. Expirando e inspirando por um lado, expirando e expirando pelo outro lado. Expirando e inspirando em um lado, expirando e inspirando no outro lado. Expirando e inspirando, expirando e inspirando. E agora você pode continuar essa respiração e nós vamos fazê-las por apenas 5 minutos. E caso o seu braço se canse, você pode alternar fazendo com a outra mão, ok? Então eu vou deixar que vocês façam isso em silêncio e irei fazer aqui também, marcando o tempo. E quando dermos os 5 minutos, eu vou convidá-los a baixar a mão para que nós façamos a meditação, ok? Então inspira e expira pelo outro lado, inspira e expira pelo outro lado. Inspira e expira, encontrando o seu próprio fluxo. E quanto mais profundo respirarmos, melhor. Expirando e inspirando por uma narina, alternando o dedo e expirando e inspirando na outra narina. Expirando e inspirando por uma narina e expirando e inspirando pela outra narina. E através desse simples exercício estamos equilibrando as polaridades do corpo, lado direito e lado esquerdo, do cérebro e do corpo. Mais 2 minutos, expirando e inspirando em uma narina, expirando e inspirando na outra narina. E se o braço se cansa, podemos trocar a mão, expirando em uma narina e inspirando, expirando na outra narina e inspirando. Mais 1 minuto.
E aos poucos vamos descendo a mão ao colo e percebendo os efeitos desse exercício no nosso organismo, na nossa mente, podendo ir tirando as costas do encosto para fazermos a nossa meditação breve. Deixando a coluna ereta, o peito aberto, relaxando o abdômen, e respirando de maneira natural agora, percebendo o ar que entra e sai do corpo. E se a mente foge para o passado ou para o futuro, retomamos a atenção à respiração. Sentindo os pés, sentindo as panturrilhas, canelas, joelhos, coxas, nádegas, a região dos órgãos reprodutores e excretores, a pelve, o baixo ventre, o abdômen, a caixa torácica e o peitoral, percebendo também a região das costas, desde o cóccix até o pescoço. Sentindo os ombros, braços, cotovelos, antebraços e mãos. Percebendo também a cabeça equilibrada em cima do pescoço e notando como está a nossa postura, se existe algum último ajuste que precisa ser feito. Suavizando a face e trazendo um leve sorriso ao rosto. E a cada vez que a mente se distrai com sons, pensamentos ou emoções, retomamos para a atenção a relação com a respiração, sentindo o respirar. Escolhendo um ponto fixo para ancorarmos a nossa atenção. Talvez seja mais fácil sentir a respiração no nariz, ou talvez na garganta, ou quem sabe até nos pulmões. E eu também posso observar o fluxo completo da respiração, desde as narinas até os pulmões,
e dos pulmões de volta à atmosfera. Lembrando que a qualquer momento dessa prática, você pode alterar a postura do seu corpo, desde que faça isso de maneira lenta e atenta. E devagar, vamos movimentando as extremidades dos pés e das mãos, e lentamente abrindo os olhos, nos sentindo gratos por este momento e por essa prática. Obrigado pela dedicação de vocês e pelo esforço. E essa respiração que nós fizemos, expirando e inspirando em uma narina, expirando e inspirando na outra narina, ela é chamada de respiração polarizada. E ela é conhecida por acalmar a mente, equilibrar as emoções e a razão, a criatividade e o pensamento lógico e concreto, e também equilibrar as polaridades do corpo. Então, através desse equilíbrio dos dois lados do corpo, pelas narinas, nós podemos ter uma mente mais equilibrada também. E é interessante vocês praticarem essa respiração por alguns minutos, aqueles que se sentiram bem, porque a tendência é que quanto mais nós pratiquemos, mais nós nos concentremos a partir dessa respiração. Ok? Célio, qual publicação você recomenda para conhecer melhor o yoga? Eu recomendo o livro que eu vou digitar aí para você agora, A Luz do Yoga, de BKS Iyengar. Então esse é um livro muito curto, Célio, que tem aproximadamente 130 páginas, mais ou menos, e ele é um livro muito objetivo e muito completo. Então, nas primeiras páginas ele vai falar sobre esses 8 passos que eu falei hoje, e na sequência do livro ele vai se dedicar a explicar as posturas e até te autoconduzir em cada postura. Então ele explica lá os benefícios fisiológicos de cada postura, e o que eu gosto desse livro, principalmente, é a primeira parte, que fala muito sobre a conduta ética, sobre a meditação, sobre a abstração dos sentidos, ok? Então, nesse livro você pode encontrar a essência mesmo do ensinamento, e de uma maneira muito objetiva e clara. Não é um livro complexo que você vai ter que dedicar muito tempo para lê-lo, ok? E eu também indico muito que você procure conhecer os Yoga Sutras. Então, os Yoga Sutras, o autor foi Patanjali. Então, para aqueles que tiverem interesse de conhecer mesmo a essência do ensinamento, podem procurar por Yoga Sutras de Patanjali, porque lá você vai compreender de fato como foi construído esse conhecimento, e você vai entender um pouco melhor o objetivo verdadeiro da prática do yoga, ok? Fiz yoga por algum tempo e nunca tive meditação no final. Pois é, Nilza, como eu falei, o yoga
é como se ele tivesse sido batido no liquidificador, peneirado, misturado com conservante e chegou para nós aqui no Ocidente, né? Então, muito do que se pratica aqui no Ocidente e é chamado de yoga, não é yoga, são apenas alongamentos de fato, né? Então, uma prática de yoga sem algum desses 8 passos que eu mencionei está um pouco distante de ser yoga de fato. Então, toda prática de yoga ela deve ser seguida de uma meditação. Nem que seja uma meditação de 5 minutos ou algum tipo de relaxamento deitado, ok? Mas nós devemos ficar atentos, porque hoje em dia tem muito conhecimento disponível e a maioria deles transmite uma versão muito superficial, né, da prática. Célio, procure livros do Hermógenes. É uma boa sugestão. Eu confesso que a minha escola é outra. O professor Hermógenes é conhecido por ser um grande disseminador do conhecimento do yoga aqui no Brasil, né? Eu tenho muito respeito por ele, mas em termos de indicação, eu indicaria algo mais tradicional. Então, o professor Iyengar, assim como também o professor Pattabhi Jois, né? Os dois são os responsáveis pelo advento do yoga no Ocidente. E os conhecimentos que o professor Hermógenes disseminou no Brasil são muito uma consequência do esforço tanto do professor Iyengar quanto do professor Pattabhi Jois, né? Então, os livros do professor Hermógenes têm o seu valor também, mas ele também explora outras questões que fogem um pouco do conhecimento tradicional do yoga, né? Então, caso você queira, Célio, você também pode procurar os livros do professor Hermógenes. Isabel, comecei a praticar yoga um pouco antes da pandemia e tenho feito muito bem, junto com a meditação. Me salvou durante a pandemia, estou amando. Ah, Isabel, você é uma grande yogini, né? Você já pratica yoga há muito tempo. Desde que nasceu, né? Mas eu entendi, realmente nesse tempo de pandemia está sendo importante praticar o yoga, tanto para cuidar do corpo, quanto para acalmar a mente, né? Então que bom que a meditação e o yoga estão te salvando e você está amando, continue assim, rumo ao Samadhi. Qual a diferença entre a yoga que você pratica e a Hatha Yoga? A yoga que eu pratico é a Hatha Yoga, então é importante, foi bom você ter perguntado isso, Sônia. Porque o Hatha Yoga é o yoga clássico e dentro do Hatha Yoga são praticados também os princípios do Ashtanga Yoga. Então é como se o Hatha Yoga fosse a ênfase nas posturas e se referisse à prática em si, como você deve praticar os asanas e a respiração. E o Ashtanga Yoga ele acontece dentro do Hatha Yoga porque todo mundo que pratica Hatha Yoga pratica muitos princípios que são o Ashtanga Yoga. Então, esses 8 passos que eu falei, eles são praticados por aqueles que estudam o Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga é o yoga clássico, né? E do Hatha Yoga nasceram todas as outras yogas que a gente conhece hoje, né? Iyengar Yoga, Vinyasa Yoga, Raja Yoga. Hoje em dia tem até yoga remando no lago, né? Sup Yoga, não sei o que. Hot Yoga, que é o pessoal faz yoga na sauna, numa sala quente. Então só piora, né, a nossa situação. Mas o conhecimento clássico é chamado Hatha Yoga. Então eu indico para vocês fazerem Hatha Yoga. Procurem professores de Hatha Yoga. Nada contra as outras yogas, mas o Hatha Yoga é o yoga clássico, o yoga original, ok? Infelizmente tenho de me ausentar da live. Feliz dia do yoga. Que bom. Feliz dia do yoga para você também, Luísa. Excelente tema, gratidão pela prática. Depois das respirações, durante a prática, minha respiração ficou muito mais profunda. Marilda, quando a gente faz esses exercícios de controle da respiração, depois fica muito mais fácil, de fato, meditar. Alguma postura da yoga para quem está com sono e não consegue dormir? Maria, boa sugestão.
em homenagem a essa sua pergunta, muito em breve nós iremos postar um vídeo aí no IGTV com uma sequência de yoga para insônia, ok? Então fique de olho aí nos próximos dias dessa semana que nós iremos fazer esse conteúdo aí em sua homenagem. E também porque deve ser uma angústia de muitos, né? Então eu irei fazer um vídeo para que vocês tenham essa sequência de yoga para insônia. Excelentes explicações, obrigado, Isabela. Como e onde posso encontrar o ensino do yoga na cadeira? Fernando. Bom, Fernando, você pode encontrar esse conhecimento no nosso canal do YouTube. Então lá você vai poder encontrar outras práticas, né? E acho que o Yoga na Cadeira ele vai ser postado em breve, ainda não foi postado, né? Mas lá você pode encontrar e também no YouTube de uma forma geral. Se você escrever lá Yoga na Cadeira, você vai encontrar, ok? Mas produção, anota aí pra gente lançar o vídeo do Yoga na Cadeira pro pessoal, que o pessoal tá querendo. Gostei muito de escutá-lo hoje, sou praticante e tão inspirada que comecei a estudar sânscrito. Ainda vamos nos conhecer e trocar conhecimento. Que maravilha, hein? Eu também já fui muito inspirado. Já estudei sânscrito também, mas eu costumo não explorar tanto a parte do sânscrito para não assustar aqueles que estão iniciando com termos que são muito alheios, né? Então eu procuro usar termos mais acessíveis. Mas sem dúvida, entre em contato comigo por DM, vamos trocar essas ideias e esses conhecimentos, ok? Entendi sua preferência de bibliografia. Cláudia, mas eu também não quis ofender o professor Hermógenes, que isso fique claro, ok? É apenas para que vocês tenham acesso ao conhecimento direto da fonte, ok? Mas eu indico também o professor Hermógenes, sem dúvida. Tenho muito respeito, é um ícone, né? Inclusive, ele abandonou o corpo há alguns anos atrás e foi uma pessoa muito importante para a evolução do yoga no Brasil. Então eu indico os livros dele também. Só não posso indicar de fato porque eu nunca li. Então foi isso que eu quis dizer, que não é a minha escola e eu nunca li. E nem nunca tive professores que seguiam essa bibliografia. Mas eu sugiro que vocês conheçam também. Não é preferência não, tá? Eu só quis esclarecer isso. Yoga na Cadeira, encontra na internet? Encontra, Luiz. E a produção vai postar lá no YouTube a prática completa que eu conduzi para vocês terem acesso. Suas palavras foram muito inspiradoras. Obrigado por compartilhar esses conhecimentos conosco. Que bom, Camille. Obrigado a você, né? Então, a produção está falando aqui que o vídeo da Yoga na Cadeira ainda não foi para o YouTube. Mas então irá em breve, galerinha. Fiquem de olho aí que vocês terão esse vídeo, certo? Enquanto isso, procurem algum outro vídeo no YouTube para vocês irem praticando, ok? Então hoje me alonguei bastante, é porque é um tema que eu adoro, amo, meu tema preferido de todos. E hoje é o Dia Mundial do Yoga, né? Então eu tenho um desconto, posso falar um pouco mais. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui, por essa presença e pela curiosidade, pela abertura de estarem aprendendo um pouco mais. Então, eu espero que tenha clareado um pouco o que é yoga, né? Que vocês agora tenham essa visão um pouco mais profunda do yoga, para além das posturas e para além da respiração. E procurem praticar a postura, a respiração polarizada, ok? Expirando em uma narina e inspirando, expirando na outra narina e inspirando. E vocês vão ver quanto mais tempo, melhor fica a nossa concentração. Fazer por 10 minutos, por 15, e podemos ir alternando a mão para não cansar o braço, ok, pessoal? Então, feliz Dia Mundial do Yoga, pratiquem yoga. Indiquem para a sua família, para os seus amigos. Existem práticas de yoga para criança. Então, disseminem esse conhecimento. E em breve a gente vai estar lançando mais conteúdo de yoga no nosso Instagram e também no YouTube. Ok? Um grande abraço, uma boa noite e bom descanso. E até amanhã às 6h30.